Meus prezados, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Vamos analisar Romanos capítulo 4, versículos de 6 a 8. Leiam comigo. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Olha só como esses textos são maravilhosos. E Paulo agora, além de evocar o exemplo de Abraão, ele evoca agora a figura de um dos mais, mais prestigiados, uma das figuras mais lembradas na história dos reis de Israel, Davi, o grande rei Davi. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi também tratou dessa questão. Davi também recebeu esse entendimento. E o paradoxo disso é que Davi foi um dos reis de Israel mais amados. No entanto, os pecados que Davi cometeu foram gravíssimos. E isso tem sido discutido ao longo dos séculos. Os pecados que Davi cometeu, sob o prisma humano, sob o ponto de vista humano, mereceriam uma condenação justíssima. Mereceriam uma paga na mesma proporção da gravidade dos seus pecados. No entanto, Davi foi perdoado. Mas antes de ser perdoado, o Espírito Santo o visitou e o convenceu de um modo tão profundo, tão forte, de que o seu pecado foi um pecado grave, foi um pecado ofensivo aos olhos de Deus. Ele não pecou somente contra as pessoas, contra as quais ele cometeu os seus graves pecados. Ele pecou, acima de tudo, contra o Deus de Israel. E o Espírito Santo o visitou com força e o convenceu de tal modo que Davi passou a se sentir o pior homem da face da terra, por conta dos seus pecados. Então Davi poderia afirmar, Davi tinha todas as razões, todos os motivos para afirmar o que Paulo diz aqui. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Porque Davi vai dizer o seguinte, aqui no verso 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Deus não inocenta o culpado. Ele não inocenta o culpado. Deus não pode inocentar o culpado. Deus não pode passar por alto o pecado. Deus não pode desconsiderar o pecado. Deus não tem compromisso com o pecado. Ele não se compromete, ele não se mistura com o pecado. Ele não se envolve com o pecado. Há que se dizer isto. E ele só perdoa os nossos pecados, os pecados daqueles que creem, porque Deus direciona a sua ira justa. Ele desvia a sua ira justa de você para o Messias, para Cristo.
É por isso que Deus perdoa você. Porque se não houvesse um Cristo que pudesse receber a ira de Deus no seu lugar, no meu lugar, Deus não nos perdoaria. Ele nos condenaria. Se ele não tivesse alguém sobre quem desviar a sua ira, que deveria recair sobre nós, ser direcionada para nós, ele não nos perdoaria. Ele não inocenta o culpado, e nós somos uma raça culpada. Nós nascemos nesse mundo como culpados. E a lei de Deus serve para isso, para te deixar de boca calada, de boca fechada diante de Deus. Você não tem o que reclamar diante de Deus. Deus, ele criou uma humanidade perfeita e colocou no mundo perfeito. Fomos nós que estragamos tudo. E Deus deixou bem claro, passem nesse teste aqui, olha, não comendo do fruto da árvore proibida, que vocês vão viver eternamente. Mas o homem não passou no teste. Se vocês provarem do fruto proibido, vocês vão morrer. Deus disse. E foi o que aconteceu. Então toda a raça fora condenada. Toda a raça fora condenada. A morte eterna, a perdição eterna. Ele não perdoa pecados. Ele não pode perdoar pecados se o Messias não intervir. Mas graças a Deus, Deus enviou o seu Filho. Deus nos deu o seu Filho. Nos deu graciosamente, gratuitamente, para que nós pudéssemos crer nele. Quando crêssemos nele, Deus pudesse desviar a sua ira de nós, que merecemos, para o seu Filho, que não merece. Porque ele não perdoa pecados. Ele só nos perdoa porque ele está desviando a sua ira de nós para o Messias, para o seu Filho. Entendem? E Davi compreendeu isso. Infelizmente, da pior forma possível. Davi compreendeu isso. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Verso 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Olha a importância deste texto. Tentem assimilar, tentem apreender a amplitude disso aqui. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Mas que negócio é esse? Deus não vai imputar pecado jamais? Em que condição? Em que tipo de homem? Naquele que crê. Aquele que crê, veja só, aquele que crê no que Cristo fez, ele recebe a justiça desse Cristo, no qual ele crê. Ele é justificado. Ele é justificado independentemente das obras da lei, ou seja, não foi ele que fez algo para ser justificado. Essa justiça, ela naturalmente e originariamente pertence a outro. Você ganha de presente, de graça essa justiça. E quando você é justificado, a partir desse ponto, Deus jamais te imputará pecado. E por que o salmista tem que dizer isso? É porque o homem que é justificado não peca mais? Não. É porque agora, diante de Deus, a sua situação está resolvida. Por quê? Porque Deus visitou os seus pecados em Jesus. E Jesus, quando morre na cruz, derrama o seu sangue santo, ele morre pagando o preço de todos os seus pecados, de todos os meus pecados. Ele fez isso há 2000 anos atrás. Ele fez isso há 2000 anos atrás, e isso tem força
até hoje. 2000 anos depois, o sangue de Cristo continua justificando ímpios por toda a terra. Todos os pecados desses que creem já foram pagos por Cristo na cruz quando ele derrama o seu sangue. Ou seja, o juízo para o povo de Deus acontece na cruz. Acontece na cruz de Cristo, quando ele derrama o seu sangue. E agora você recebe a justiça dele, e é por conta dessa justiça que Deus jamais imputará pecado a você. Esse é um tema que merece uma discussão mais profunda. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 7, a gente vai chegar lá, que olha, quando eu faço o que não quero, ele está falando enquanto homem de Deus que ele era. Já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Porque em minha carne, em minha carne, não habita bem nenhum. Quando eu faço o que não quero, é o pecado que faz, não eu mais. Não eu enquanto filho de Deus. Então, Paulo agora, ele divide, ele sabe distinguir as coisas. Não é que ele divide, ele sabe distinguir as coisas. Aqui, olha, segundo a mente, nós somos filhos de Deus justificados. Mas nós, filhos de Deus justificados, habitamos num corpo carnal que gosta do pecado, que ama o pecado. Nós possuímos uma carne onde não há bem algum, onde não habita bem algum. Não há bem na nossa carne. O nosso soma, ele se delicia com o pecado. Mas nós já fomos justificados, já nos tornamos filhos de Deus. É por isso que Deus não imputa mais pecado sobre nós. Porque quem peca? Não sou eu enquanto filho de Deus que peco, mas o pecado que habita em mim. Paulo diz isso claramente no capítulo 7. E olha, são poucos os líderes espirituais, os pastores, os ministros, que têm liberdade para falar o que eu estou falando. Nós não venceremos, do ponto de vista comportamental, o pecado, enquanto Deus não transformar essa carne, esse corpo corruptível, em corpo incorruptível. Não adianta. Não adianta vir pastores falar do púlpito, pseudo-inspirados, pseudo-ungidos, para dizer o seguinte: nós temos condição de vencer o pecado. Nós já vencemos o pecado espiritualmente, em Cristo. Somos filhos de Deus e fomos justificados. Por isso Deus jamais imputará pecado sobre nós, porque todos os nossos pecados já foram pagos. E agora, nessa condição de justificados e filhos de Deus, quando eu, filho de Deus, peco, que é o que Paulo está dizendo no capítulo 7, já não sou eu, enquanto filho de Deus, que pratica esse pecado, esse mal. É a minha carne. É o meu corpo morto. Morto por conta do quê? Do pecado. Esse corpo aqui já está morto. Já está condenado. Ele precisa ser substituído. Entendem? É por isso que Davi diz aqui: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Jamais. Entendam isso, pelo amor de Deus. E tenham uma convicção santa de que você que creu verdadeiramente em Cristo é filho de Deus, já é um cidadão do reino de Deus. Justificado. Justificado significa que Deus olha para você e vê uma pessoa justa, sem nenhuma mancha mais. Sem nenhuma mancha, porque afinal de contas a justiça com a qual você foi justificado não é sua, é a justiça de Cristo. E Cristo pecou? Não! Tenha isso em mente, meu irmão. Tenha isso em mente. Perceba que isso é evangelho. Eu falo disso com alegria no meu coração, porque quando eu descobri esse evangelho maravilhoso, a minha vida mudou. A minha vida mudou. E quando eu disse isso, né,
ainda nos primórdios da minha juventude, quando eu entrei na igreja adventista, eu disse isso para um irmão, eu falei, irmão, tem uma coisa aqui no livro de Romanos que, se eu entendi bem, a coisa para nós fica boa mesmo, é boa mesmo, né? E aí eu fui tentar, eu na minha tolice, na minha ingenuidade, né? Na minha infância espiritual ainda, fui discutir isso com o irmão da igreja adventista, ele me disse o seguinte, olha, seria bom demais se fosse assim, como você está falando. Mas não é como eu estou falando, é como o apóstolo Paulo está falando aqui na sua palavra. Seria bom demais se fosse verdade? Meu Deus do céu, é verdade! É a verdade expressa na palavra de Deus. Por que eu não vou crer nessa verdade expressa na palavra de Deus? Isto é evangelho. No próximo vídeo a gente continua discutindo Romanos capítulo 4. E eu rogo uma bênção de Deus sobre você, a unção do seu Espírito Santo sobre a sua mente, para que você possa compreender mais e mais a sua graça maravilhosa, esse evangelho maravilhoso, centrado na pessoa de Cristo. Em nome de quem eu oro agora. Amém.